Como nós devemos orar? Em nosso estudo sobre oração, temos meditado como devemos nos achegar a Deus em oração. Nós já observamos, já aprendemos com o Senhor Jesus que devemos nos achegar a Deus como um filho se achega ao seu pai. Mas devemos saber também que o nosso Pai, Ele está nos céus. Ele é diferente de nós, Ele é superior a nós. E nós não somos filhos únicos, nós devemos orar também pelos nossos irmãos. No estudo de hoje, nós meditaremos a respeito da primeira petição, do primeiro pedido que o Senhor Jesus nos ensina a fazer na oração que está registrada em Mateus, capítulo 6. E o primeiro pedido que é registrado nessa oração está no versículo de número 9, quando o Senhor Jesus ele nos ensina. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, quando nós nos achegamos a Deus em oração, o que é que está em nosso coração? Qual o pedido que nós queremos fazer a Deus em primeiro lugar? O que é que enche o nosso coração de desejo de chegarmos à presença do nosso Pai? Perceba que Jesus, ele nos ensina nessa oração a não tirarmos da nossa mente as prioridades, a não confundirmos, a não colocarmos as coisas que são secundárias no lugar daquelas coisas que são mais importantes. Perceba que a primeira petição, o primeiro pedido que nós devemos fazer a Deus em oração é que o nome dele seja santificado. Para pensar, aquilo que nós primeiro falamos é aquilo que mais está tomando conta do nosso coração. Quando Jesus ele nos chama para orar, para que o nome de Deus seja santificado, isso significa mais do que uma ordem de que a gente deve pedir para que o nome de Deus seja santificado. Isso significa que nós devemos desejar que o nome de Deus seja santificado. Nós veremos nos próximos pedidos que todos os 3 primeiros pedidos dessa oração, antes que nós coloquemos aquilo que nós desejamos de necessidades físicas ou espirituais, antes de nós colocarmos aquilo que diz respeito a nós, quando nós oramos, nós sabemos que estamos falando com o nosso Pai que está nos céus. Nós sabemos que Deus é superior a nós. Nós sabemos que a sua glória é mais importante do que as nossas necessidades. Isso deve fazer com que, quando nós nos achegarmos até Deus, nós busquemos a sua glória. É exatamente isso que significa desejar que o nome de Deus seja santificado. Se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus, ela fala que Deus é santo. Esse é um atributo, uma característica de Deus que inclusive nós já meditamos a respeito dela. E é uma característica de Deus diferente de todas as outras, porque é a única na Bíblia que é elevada à terceira potência. A Bíblia não vai falar a respeito dos outros atributos de Deus como fala a respeito da sua santidade. A Bíblia fala em mais de um local que Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus revela a sua glória. A santidade de Deus, ela é aquilo que distingue, aquilo que mostra que Deus é diferente de todas as outras coisas desse mundo. Então, quando nós vamos nos achegar a esse Deus em oração, o nosso coração deve estar consciente de que Deus é maior e mais importante do que as coisas passageiras e temporais. Nós devemos saber que a glória do nosso Deus é mais importante do que as nossas necessidades. Que independente de que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos nessa vida, que nós possamos buscar a glória de Deus em todas as coisas. Nós podemos ver, estudando o livro dos Salmos, que é uma coisa que o salmista sempre está preocupado, é que Deus seja glorificado em seus pedidos. Seja quando o salmista está sendo perseguido, seja quando o salmista está grato por algo que Deus realizou em sua vida. Veja que a perseguição ou a gratidão sentida pelo salmista, ela é quase que apenas uma desculpa para que ele possa chegar à presença de Deus e glorificá-lo.
Veja, Deus ele se importa com as nossas necessidades. Na verdade, a palavra de Deus fala, inclusive aqui nesse contexto, em Mateus capítulo 6, que Deus sabe de todas as nossas necessidades antes que nós peçamos, antes que nós falemos a respeito delas. Veja, Deus ele se preocupa com nossas necessidades. Então eu e você, a gente pode se preocupar única e exclusivamente com a glória de Deus. Em primeiro lugar, é isso que deve estar em nosso coração. É o desejo pela glória de Deus. Veja, irmãos, Deus ele sempre pode ter a sua glória revelada em um grau maior em nossas vidas. Perceba que quando a Bíblia fala, quando nós buscamos que Deus seja glorificado, não significa que nós queremos que Deus ele tenha a sua glória aumentada, porque a glória de Deus ela é infinita. A glória de Deus não tem como aumentar mais do que ela já é. Mas quando nós pedimos para que Deus seja glorificado, quando nós pedimos para que o seu nome seja santificado, isso significa que nós queremos ver, nós queremos presenciar, nós queremos testemunhar da glória de Deus em nossas vidas. Nós queremos que Deus seja santificado através de nós, que esse mundo depravado e perdido, esse mundo que aos nossos olhos parece ser uma bagunça, que a glória de Deus possa ser manifestada em todas essas coisas. Nós vemos confusões, guerra, rumores de guerra, pandemias, nós vemos crises de tantas naturezas em nossa vida, em nosso mundo, ao nosso redor, em nossa sociedade. E veja, a gente olhando para todas essas coisas, nós podemos perder de vista essa bagunça que nós fazemos com o nosso pecado, pode nos atrapalhar de enxergar aquilo que há de mais importante nesse mundo, que é a glória de Deus. Então, quando o nosso coração clama, em primeiro lugar, para que o nome de Deus seja santificado, significa que o clamor do nosso coração é que, apesar dos apesares, apesar de toda essa bagunça, apesar de toda essa revolta humana, apesar de tanta confusão ao nosso redor, apesar de tanto pecado em nós, que Deus seja glorificado. Que importa para nós que o nome de Deus seja engrandecido diante dos homens. Que esse mundo que Deus fez, que Deus criou para a glória dele, realmente possa cumprir o seu propósito. Que todas as coisas culminem, que todas as coisas apontem, que cada coisa em nossa vida possa mostrar a grandiosidade de Deus. O desejo do nosso coração, mais do que a nossa condição financeira melhore, mais do que a nossa condição emocional ela seja superada, todas as crises, os problemas familiares ou qualquer problema de outra natureza que nós podemos ter, mais do que nós queremos ver as crises do nosso país sendo resolvidas, mais do que nós queremos ver essa crise mundial sendo resolvida. O desejo do nosso coração deve ser que o nome de Deus seja glorificado, que seja santificado o nome de Deus, inclusive nos nossos pedidos. Veja que esse pedido, esse primeiro grande pedido que nós fazemos nessa oração, ele deve guiar todos os outros pedidos. Que quando nós formos passar a falar das nossas necessidades para Deus, que quando nós formos passar a pedir pelo bem do nosso próximo, que tudo isso seja pedido, que tudo isso seja desejado por nós, para que Deus seja glorificado através dessas coisas. Irmãos, é fantástico porque Jesus ele nos ensina a orar, mas antes dele dizer a forma que nós devemos orar, ele já nos ensinou e nós já observamos como nós não devemos orar. Nós não devemos orar com hipocrisia. Então, se nos nossos lábios, o nosso primeiro pedido na oração deve ser que o nome de Deus seja santificado, então essa deve ser também a busca diária das nossas vidas. Não tem como nós orarmos a Deus e pedirmos para que o seu nome seja santificado quando nossa vida vai na contramão desse pedido. Quando com nossas vidas nós estamos buscando a nossa glória. Quando a nossa vida nós estamos querendo nos mostrar superior a todos os homens. Vejam, irmãos, a glória de Deus, ela nos humilha, mas ela nos humilha de uma forma santa. A glória de Deus e a sua santidade nos mostra que Deus ele realmente merece ser glorificado. Que nós deveríamos perder o sono, não porque a nossa conta bancária está no vermelho. Nós deveríamos perder o sono, não quando nós estivermos brigados com algum amigo ou quando algum outro problema estiver em nossa vida. Veja, problemas acontecem e vêm e sobrevêm sobre nossas vidas diariamente.
Mas aquilo que deve tirar o nosso sono é o fato de Deus não estar sendo glorificado nesse mundo. É o fato dos homens estarem desejando ocultar e abafar a glória de Deus. Veja, quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, em última análise, nós estamos pedindo para que o Evangelho de Deus se manifeste. Nós estamos pedindo para que Jesus Cristo volte, porque tanto quanto o Evangelho se manifestar na vida dos homens, tanto quanto quando o Senhor Jesus também ele vier e ele voltar para nos buscar em sua glória, aí sim o nome de Deus vai ser santificado mais do que qualquer outra coisa. E veja, se nós aguardamos com expectativa que o nome de Deus seja plenamente glorificado nesse mundo, nós devemos hoje já agir nesse sentido. Sabe, irmãos, o desejo do nosso coração deve ser que o nome de Deus seja santificado. É isso que o Senhor nos ensina, é isso que Ele coloca em nossos lábios nessa oração. Irmãos, então em cada oração nossa, quando nós nos achegarmos a Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, nós devemos não desejar a nossa própria glória. Quando nós reconhecemos que Ele está no céu, que Ele está no seu alto e sublime trono, se inclinando para ouvir o nosso clamor. Se o Senhor Deus se inclina em nosso favor, nós devemos desejar que Ele seja exaltado a cada dia mais. Nós devemos desejar que não a nós, mas ao nome de Deus seja dada a glória. Porque até mesmo isso, irmãos, o fato dele nos ouvir, o fato dele se compadecer de nós, e nós sabemos que o modo e a maneira e o momento em que Deus mais se compadeceu de nós foi entregando o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Veja, será que esse Deus não merece toda a glória? Será que o Deus que já resolveu o maior de nossos problemas não merece que nós o louvemos antes que nós busquemos as soluções para os nossos pequenos problemas? Veja, irmãos, o nosso maior problema já foi resolvido. Deus, Ele nos libertou da condenação do inferno, do castigo divino. Então nós agora temos liberdade para buscar e para desejar conhecê-lo cada vez mais. Nós podemos desejar que a glória de Deus se manifeste nesse mundo para que nós possamos experimentar, para que nós possamos ver, para que nós possamos sentir, para que nós possamos ouvir a glória de Deus chegar e alcançar os nossos corações de forma completa. E a glória de Deus possa alcançar não só os nossos corações, mas os dos nossos irmãos, que nós oramos também por eles, e que nós possamos orar também para que a glória de Deus alcance todas as nações. Que o Senhor nos abençoe e seja santificado o seu santo nome. Amém.